Hoje eu vou falar sobre um compromisso de sangue. Deixa eu justificar essa série para você entender. Existem duas vertentes teológicas. Uma vertente é chamada dispensacionalista. Ela acredita o seguinte, que Antigo Testamento é lei e Novo Testamento é graça. Quem já ouviu sobre isso? Pois é, a nossa origem é reformada. Eu digo a origem da igreja protestante do mundo inteiro, mas às vezes elas fogem dessa origem, né, e acabam vivendo outras coisas. Essa série de mensagens é para demonstrar uma coisa. Grave isso, para você não perder o fio da meada. O Antigo Testamento, a graça do Senhor Jesus se manifestou no Antigo Testamento também. E teve sua plenitude em Jesus Cristo. A lei não é só do Antigo Testamento. A lei é do Novo também, porque Jesus cumpriu a lei. A lei moral de Deus, ela permanece. Lógico que a lei alimentar, a lei sacrificial do Cordeiro, que nós vamos falar aqui hoje, essa já foi abolida porque Cristo foi o Cordeiro sacrificado. Então, o que eu quero dizer para vocês? Que Antigo Testamento e Novo Testamento faz parte de uma só aliança. Agora, a lei do Antigo não salvava. Não salva, porque ninguém conseguiu cumpri-la. Jesus cumpriu a lei e derramou sua graça sobre nós. E hoje nós conseguimos viver a lei de Deus. Por quê? Porque nós estamos debaixo da graça de alguém que cumpriu essa lei. Amém? O negócio... Mas vamos meditar nisso nesses 2 meses? Sobre a teologia da aliança? O pessoal está um pouco assustado, né? Pastor, que bagunça, né? Mas vocês vão entender isso aí, tá ok? Abra sua Bíblia em Lucas, capítulo 22, versículo 20. O texto aqui fala da instituição da ceia do Senhor. Através desse texto aqui nós vamos entender esse compromisso de sangue da nova aliança do Senhor. Diz assim: e tomando um pão, havendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Todavia, a mão do traidor está comigo à mesa, porque o Filho do Homem, na verdade, vai segundo o que está determinado, mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isso. Queridos, nós precisamos entender uma coisa definitivamente. E algo que nós precisamos entender definitivamente é acerca da aliança. Nós precisamos entender 2 tipos de aliança. Aliança que o homem faz através de um juramento, né? Geralmente o homem faz uma aliança através de um juramento. Ok? E nós precisamos entender a aliança que Deus faz, que também foi por intermédio de um fiador. E ele se tornou esse próprio fiador. Porque não tinha ninguém para garantir essa aliança. Ele se tornou o próprio penhor da aliança. Quando você quer pegar um dinheiro emprestado num banco, que Deus nos ajude que isso não aconteça mais, né? Faz assim. Amém. Que é terror e pânico isso, né?
O que o banco pede? O banco pede uma garantia. Aí você diz, eu tenho um apartamento, eu tenho um carro, aí o banco, tá bom. Ainda mais nessa crise agora. O banco vai falar assim, deixa a mãe aqui em garantia, misericórdia. Então, você vai e deixa alguma coisa em garantia. Quem que Deus entregou em garantia a essa aliança? O seu próprio filho. E quem é o filho de Deus? Ele mesmo feito carne. Ele se fez a garantia dessa aliança. Então a gente precisa compreender que a aliança que um homem faz é eternamente diferente da aliança que Deus fez com você e comigo. Por quê? Porque a aliança que o homem faz, ele quebra. É ou não é? Ele pode quebrar. Uma pessoa pode chegar e fazer um contrato contigo, sim ou não? E ele, em um determinado momento, ele vai dizer, rapaz, esse contrato ficou pesado para mim. Não vou cumprir, não. Puf, deixa de cumprir. É tanto que assinar contrato hoje... mas você está entendendo? O cara pode quebrar. O homem quebra contrato. Porque ele é uma aliança humana. Agora, a aliança de Deus, a aliança que Deus fez, aí que a gente precisa compreender para a nossa fé ser completa. Essa aliança que Deus fez é inquebrável. E isso dá uma alegria no coração tão grande. Sim ou não? Em saber que Ele fez uma aliança, e essa aliança não tem como ser quebrada. Ele se tornou o penhor dessa aliança. Essa aliança é por toda a eternidade. A vida cristã para muitas pessoas talvez se torne um peso por acharem que, puxa vida, agora eu sou crente, agora eu vou ter que manter essa aliança. Agora eu vou ter que fazer isso, agora eu vou ter que fazer aquilo. Entenda uma coisa. Agora você é crente, porque Cristo te chamou. Quem mantém a aliança é o Senhor. O que você faz é obedecer pela graça os termos dessa aliança. E você obedece, não é por peso, você obedece, é porque também a graça te dá forças para seguir em frente. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Diga assim, ufa. Diga, ufa. Ai, pastor, eu tenho medo de batizar, depois de batizar, eu vou ter que carregar essa aliança. Não, você vai carregar a sua cruz, que faz parte do pacto da aliança. Negar a si mesmo, tomar a sua cruz, seguir a Jesus. Poxa, mas tu está carregando a cruz, mas você está carregando a cruz. Você está carregando a sua cruz, mas com a graça. Você está carregando essa cruz, é com a graça do Senhor. Como era no Antigo Testamento? O sacrifício, o homem peca, essa aliança é quebrada inicialmente, veja bem, ela é quebrada, Adão quebra essa aliança inicialmente, ok? Mas ao mesmo tempo, a gente tem que entender que essa aliança que foi feita com Adão, ela é eterna. Ele quebra, mas Deus mantém essa aliança que Ele fez com o homem por toda a eternidade, mostrando vários sinais, seja do arco-íris, seja o sinal da circuncisão lá em Abraão, o sinal do reinado de Davi e
concluindo com Jesus. Significa dizer que essa aliança, ela, mesmo o homem tendo descumprido os termos dela, Deus é tão poderoso, Deus é tão Deus, que Ele cumpre o que diz e mantém essa aliança. Ele poderia ter mandado todo mundo ir para o quinto dos infernos, era um direito dele. Mas aprove a Ele separar o seu povo. Então, no Antigo Testamento, existia o sacrifício do animal para que essa aliança, para que esses sinais fossem evidentes na vida do povo, simbolizando o perdão dos pecados. Então, um animal era oferecido em sacrifício, uma refeição era comida, o sangue era aspergido, e o povo passava a viver sob o cajado de um pastor. Aí a gente tem a figura de Moisés, nós temos a figura de Davi, a gente tem a figura de Jesus, como o supremo pastor das nossas almas. Então, no Antigo Testamento acontecia assim. E Deus sempre tratou a aliança de uma forma muito séria. É tanto que o animal era cortado nessa celebração, o sangue era aspergido, para nos mostrar a seriedade que foi o pecado. Porque o pecado trouxe o que para o homem? Morte. E a vida aconteceria através do quê? Da morte. Só que o Cordeiro de Deus, Jesus, que foi sacrificado, teve o seu sangue aspergido, morreu e ressuscitou. Sacrifício perfeito. Por que o sacrifício de Jesus foi perfeito? Porque Ele morreu e ressuscitou. Essa aliança é muito séria. Porque simboliza de fato um Deus que se faz carne, lança o seu próprio, o seu corpo é lançado diante de um madeiro, o seu sangue é aspergido. Olha só o que aconteceu depois que o homem pecou lá no Éden? Morte. Então Deus teria que vir em carne e morrer fisicamente para demonstrar a seriedade do pecado na vida do homem. O pecado produziu morte. Um animal no Antigo Testamento era morto. Deus em carne morreu. A morte de Jesus nos mostra a seriedade dessa aliança. O próprio Senhor morrendo. A gente entende a aliança quando a gente vê a morte de Jesus. O que o pecado lá em Adão produziu. Todos morreram em Adão. Jesus vem e morre também. Mas a morte do Senhor trouxe vida. A vida que Adão tirou através do seu pecado, Jesus, como segundo Adão, restaurou. E hoje nós temos comunhão com Deus novamente. O texto que nós lemos da palavra do Senhor nos mostra que Jesus instituiu a ceia num período da Páscoa. Aqui era uma ceia de Páscoa. O que significa Páscoa? Páscoa é passagem, passagem.
onde o povo de Israel comemorava a saída do Egito. Então, no tempo pascal, o Senhor faz uma oração, seguida do primeiro cálice de vinho, com um prato de ervas e molho, que era assim que era feito. Ele conta, a história da instituição da Páscoa é citada nessas refeições pascais. O Salmo 113 era cantado, depois o segundo cálice era tomado, depois vem a oração de graças e o prato principal, o cordeiro assado, com ervas amargas e pães asmos. Depois a oração novamente, o terceiro cálice, que simbolizava o sangue de Jesus, pela qual a nova aliança foi inaugurada com um sacrifício. Cantava-se o Salmo 114 e o 118, e o quarto cálice era bebido. Então Jesus abriu a ceia dizendo que iria sofrer. Iria sofrer por quê? Pelo nosso pecado. Essa aqui seria a última ceia, por quê? Porque a próxima seria a ceia do reino de Deus. Nós estamos aqui ceando porque, de fato, a grande ceia que nos aguarda é a ceia do reino de Deus. E Jesus associou a morte, a sua morte, à vinda do reino. Ele diz, olha, isto é o meu corpo. Então Jesus indica que o seu corpo estava prestes a ser oferecido a seus discípulos. Uma coisa que a gente precisa entender na morte de Jesus. Jesus morreu pelos seus, para que eles tivessem vida. O Evangelho de João vai tratar isso o tempo todo. Jesus morreu pelos seus. Quando a palavra de Deus colocar todos, é todos da fé. Porque senão a gente volta para o catolicismo romano, que ensina que Jesus morreu de forma universal, toda a humanidade está salva, e não está. A gente tem que tomar cuidado. A redenção de Jesus é particular. Repete comigo, a redenção é particular. Jesus morre pelo seu povo, pelos seus discípulos. Então a morte de Jesus é o quê? É a consumação do plano de salvação de Deus. Agora nós vamos passar pela glorificação. Mas do ponto de vista do sacrifício, foi a consumação do plano de Deus. E Jesus indicou que o seu corpo estava prestes a ser oferecido a seus discípulos, a favor deles, e ordenou a eles que repetissem essa cerimônia em memória dele. Olha só o que diz o texto. E tomando o pão, tendo dado graças, o partiu e lhes deu, dizendo, isto é o meu corpo oferecido por vós. Por vós quem? Quem que estava na mesa com ele? Jesus fez essa ceia aqui numa multidão? Por quê? Porque quem vai herdar o reino são só os discípulos de Jesus. Isto é o meu corpo oferecido por vós, fazer isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, derramado em favor de vós. Vós quem? Os discípulos do Senhor. Porque o Filho do homem, todavia, a mão do traidor está comigo à mesa. Nós vamos depois extrair lições disso aqui no final. A mão do traidor está comigo à mesa. Porque o Filho do homem, na verdade, vai segundo o que está determinado. Mas ai daquele por intermédio de quem ele está sendo traído. Então começaram a indagar entre si quem seria dentre eles o que estava para fazer isso. Ou seja, aqui nesse texto nós vamos encontrar a figura de pessoas eleitas por Deus e pessoas reprovadas.
Existia um que estava colocando a mão na mesma cumbuca, estava com ele à mesa, mas não era. Agora, não cabe a mim e a você ficar tentando descobrir quem é, quem não é. Vamos lá. Então, Jesus, através da sua morte, nos ensina que uma aliança foi quebrada, e essa aliança gerou morte. Essa aliança gerou morte, então ele teria que vir morrer, porque houve morte. Jesus tomou o cálice, ele confirmou a importância do compromisso de vida e morte, e incorporou isso na aliança de Deus. Então Jesus apontou para o sangue da aliança. Por quê? Por conta do profundo significado da aliança de Deus com o homem, que foi rompida pelo homem, mas aquela aliança que o homem rompeu foi algo temporário. Porque o próprio Deus, o Deus da aliança eterna, ele fez com que todos os termos fossem cumpridos até o fim, até a vinda de Jesus Cristo. A aliança é eterna. Bom, o objetivo da ceia do Senhor é lembrar ao crente a morte de Cristo em favor dos seus. É uma obrigação de todos os verdadeiros crentes no Senhor Jesus Cristo. Isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Então não é um ritual apenas, é uma ordenança do Senhor. Isso não faz parte de um espírito de religiosidade. É uma ordenança do Senhor, assim como é o batismo. E às vezes as pessoas tratam a ceia com muito desdém. Graças a Deus a gente recuperou esses conceitos de ceia aqui na igreja. As pessoas vinham quando queriam. Eu falei, vamos jogar essa ceia para de manhã para a gente organizar esse negócio, não está legal. As pessoas não têm noção do valor disso. Porque talvez não tenham noção do valor do preço que foi pago por Jesus na cruz, o preço de sangue. Só conseguem alcançar o valor da ceia quem conseguiu, pela graça do Senhor, alcançar o valor da morte de Jesus, por sua própria vida. Só consegue valorizar as questões ligadas ao corpo de Cristo quem conseguiu, pela graça do Senhor, compreender a gravidade do seu pecado. Quando a gente entende a gravidade do nosso pecado lá no Éden, a gente compreende a importância de sermos o corpo de Cristo Jesus na face da terra, porque esse corpo foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo. Só consegue dar valor à ceia do Senhor quem realmente compreendeu a morte do Senhor e a ressurreição do Senhor. Por isso, o que eu queria dizer para vocês uma coisa: nós precisamos valorizar a ceia do Senhor. As pessoas às vezes tratam a ceia do Senhor com muito desdém. As pessoas desprezam muitas vezes a ceia do Senhor, porque às vezes também têm desprezado o significado da morte do Senhor. A ceia é tratada de qualquer jeito. Eu vivo de qualquer jeito, a ceia para mim é de qualquer forma. Então é tempo da gente olhar para a ceia a partir da perspectiva da morte de Jesus. E a partir da perspectiva da gravidade do nosso pecado que trouxe morte. A morte de Jesus é tão grave quanto a gravidade do nosso pecado. A morte de Jesus é tão grave quanto a gravidade do nosso pecado. Então o objetivo é lembrar o crente. Segundo, é uma obrigação de todos. Terceiro, a participação às vezes não é toda de crentes. Existia alguém aqui, a mão do traidor estava com Jesus à mesa. Então a gente não sabe. Cada um que sabe de si. Cada um é que sabe de si. Cada um que sabe que se foi regenerado de fato, de verdade. O fruto do Espírito vai manifestar isso também. Mas a verdade é que essa participação é uma participação que acontece
com crentes e não crentes, com pessoas que realmente foram alcançadas pela graça de Jesus e com pessoas que não foram alcançadas pela graça de Jesus. Com pessoas, às vezes, que estão entrando nas igrejas simplesmente para receber uma bênção, para usufruir do que o Senhor tem. Irmãos, a gente precisa tratar com muita seriedade as coisas de Deus. A gente precisa tratar com seriedade a igreja. A gente precisa tratar com seriedade as celebrações do corpo de Cristo. É igual uma pessoa falou, pastor, tem gente que fica passando o WhatsApp durante o culto. Olhando o Facebook, postando coisa em Facebook durante o culto. Esquece essa droga desse seu celular durante o culto, por favor. Esquece essa porcaria durante o culto. Você está resolvendo coisas da sua empresa, do seu comércio, da sua vida profissional, durante o culto, pelo amor de Deus, irmãos. Esquece essa porcaria. Vamos cultuar a Deus de verdade. Ah, mas o culto acontece não só dentro da igreja, sim, mas a expressão do culto coletivo é a expressão do meu culto individual. Então aqui eu me expresso plenamente com meus irmãos. Ou então as pessoas ficam lá fora conversando. Será que eu vou ter que chamar atenção, mandar chamar a atenção de quem fica conversando lá fora durante o culto, batendo papo? Irmãos, em nome de Jesus Cristo, se a gente não der importância a um ato solene, o culto público, biblicamente falando, é um ato solene. Simboliza dizer que o Senhor está derramando a bênção sobre o seu povo. O Senhor está derramando na coletividade, a congregação dos justos que se reúnem, eles participam de uma bênção coletiva do Senhor. É um ato de consciência, é o que diz Paulo em 1 Coríntios 10, 23. E a consciência envolve arrependimento e vida de santidade. Arrependimento e vida de santidade. A gente medita nisso dia e noite. Arrependimento e santidade é uma coisa que a gente vive constantemente. Quando chegou no domingo, ai meu Deus, hoje é domingo. E se for ceia, eu quase desfaleço. Porque agora eu vou acordar mais cedo, vou me arrepender de todos os meus pecados. Puxa, estou com pena de você, é muito fardo para você, velho. Tu vai deixar para se arrepender de todos os seus pecados domingo. Eu, pelo menos, me arrependo, eu quero me arrepender diariamente, toda hora. De minuto em minuto, Senhor, me perdoa. Me perdoa. Porque já pensou que loucura religiosa, chegar no domingo de manhã, antes de sair de casa, menino, vai tomar banho, que eu vou ajoelhar aqui e falar com meu pai aqui. Eu vou falar com o Senhor aqui, rapidinho, Senhor, no nome de Jesus, Senhor, Pai, me perdoa. Desgraçado. Ou então aquele cara que chega na igreja e se derrama de chorar. Você está querendo o perdão de todos os pecados da vida naquele dia, naquele momento. Que loucura! Aí quando ele chega na igreja, parece que tem uma faca apontando dali para lá, e essa faca está quase pegando na cabeça dele lá na porta da igreja. Isso é a forma como você às vezes está lidando a sua vida cristã. Essa questão de arrependimento, vida cristã, é diário. É constantemente tomando a cruz, seguindo a Jesus Cristo. E eu queria extrair aqui algumas implicações finais de tudo que eu falei. Primeiro, aliança é um compromisso administrado pelo soberano Criador. Fique tranquilo. Quem está administrando essa aliança é o Senhor. Soberanamente. Soberanamente Ele está mostrando isso. E Ele deu sinais. O arco-íris em Noé, a circuncisão em Abraão, o sábado no caso de Moisés, Davi ungido como rei, a nova aliança, marcada pelo batismo e a ceia, como sinais da unidade que Ele mantém com o seu povo.
E a gente não pode desprezar esses sinais, assim como Noé não poderia desprezar o arco-íris, Abraão não poderia desprezar a circuncisão, Davi não poderia desprezar o fato dele ter sido ungido como rei, o povo também não poderia desprezar isso. A nova aliança é marcada por símbolos, por sinais, batismo e ceia. Se você não gosta de sinais, se você não gosta de simbologias, então largue a Bíblia, porque a Bíblia é carregada de simbologias. Só que são simbologias que têm uma implicação prática na nossa existência. Não são questões soltas do mundo. O batismo é a porta de entrada para o povo de Deus. A ceia é a porta que se fecha. Entrou, fechou, mantém-se. A segunda implicação prática que eu queria tirar é que na aliança divina, vida e morte estão em jogo. Por quê? Porque aconteceu morte. A morte espiritual de Adão, a restauração da nossa vida através de Cristo, morte trazendo vida. E terceiro e último lugar, a nossa paz depende de duas questões: de crer em tudo isso. Isso não vem de vós, é dom de Deus. A justiça de Cristo, nós vimos na série passada sobre isso. Deus em Cristo fez justiça por nós. E essa justiça é pela fé. Então nós temos fé na justiça de Cristo. E por essa fé na justiça de Cristo, nós somos aceitos por Deus. Então nós temos que crer e viver de acordo com essa aliança. Crer e viver de acordo com essa aliança. Não adianta você falar, não, eu já conheço a Bíblia, pastor. Tá bom. Não, eu entendo. Eu sei o que é a ceia. Maravilha. Eu sei muito bem o que é o batismo. Tudo bem. Eu conheço a palavra de Deus. Não fez mais que sua obrigação. Tudo bem. Agora é o crer e o viver os termos dessa aliança. Quem crê, de fato, vive os termos dessa aliança. É a consequência natural. Se eu não vivo, eu não creio. Eu posso até saber quais são os termos disso. Eu posso até conhecer o que é a fé. Eu sou um crente velho. Crente velho é terrível. Ele fez uma escola bíblica dominical há 30 anos atrás, nunca mais quis saber de estudar a Bíblia. Por quê? Porque ele disse que já aprendeu tudo. Não, eu participei da escola bíblica há 30 anos atrás. Crente velho, cara, é igual galo. Já comeu carne de galo, aquele galo velho? Duro. Ô irmãozinho, deixa eu te falar uma coisa aqui. Aprendizado é para a vida toda. Nunca se esqueça da grande comissão. Ide, fazer discípulos, batizando e, final, ensinando. Ensinando é o quê? Gerúndio, né? O brasileiro não gosta de gerúndio? Mas o que significa o gerúndio? O gerúndio não é uma ação contínua? Então significa dizer que o ensino é uma ação contínua. Não, aquela revistinha lá, pastor, eu já peguei aquela do semestre passado. Mas a gente não está mais naquela do semestre passado, a gente está em outra. A gente está em outra. Então essa aliança tem uma parte de fé, que o Senhor que te deu. E tem uma parte de vivência, de prática. Agora, como é que eu vou viver o que eu não conheço? E às vezes na vida cristã, a gente se perde muito, porque às vezes a gente não sabe viver
a vida cristã porque a gente não conhece os termos da aliança. A gente às vezes se perde, e a palavra do Senhor, queridos, é para você e para mim, para que a gente não se perca mais. A gente se perde, a gente fica assim, e agora? Qual decisão que eu vou tomar? E agora, o que eu vou fazer? Bom, eu pequei, e agora, o que fazer? Ai meu Deus, e agora? Eu estou perdido, e daqui a pouco a pessoa fica totalmente confusa, e não sabe mais para onde ir. Então, os termos da aliança é para te ajudar. Você comprou um carro, não comprou? O carro veio um manual. Aquele manual é para que você faça a revisão na hora que você quer. Tem lá 5 mil, 10 mil, 15 mil, 20 mil. Está explicando tudo direitinho. Os termos da aliança estão na palavra de Deus. A gente vai dia após dia meditando nisso, colocando isso em prática, vivendo isso dia após dia. E a vida cristã se torna mais suave. Mais suave não no sentido de que a cruz tenha que ser feita de mamão e açúcar. Não. Mais suave no sentido de que, não obstante você saber que a vida cristã, ela envolve uma série de compromissos, uma série de decisões, que não é fácil, mas ao mesmo tempo você sabe que tudo isso tem um respaldo do Senhor. O Senhor sempre está à sua frente, o Senhor sempre está contigo, o Senhor sempre está te levantando, pega o abatido, levanta, o ferido, levanta. O Senhor sempre está nesse processo. É nesses termos, não é nesse termo que a gente vê hoje em dia aí não, do evangelho da autoajuda. Não é nesse termo não. É no sentido de eu saber que eu tenho responsabilidades cristãs. Eu tenho responsabilidades da minha vida cristã. Tenho, mas eu tenho um Deus gracioso que me auxilia no momento da dor. Eu tenho um Deus gracioso que me levanta quando eu estou prostrado, em momentos que eu não consigo nem orar, momentos que eu não consigo nem me expressar. O Senhor está intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Porque Ele nunca vai dar para ninguém uma aprovação que o homem não consiga suportar. Por quê? Porque a graça do Senhor sempre vai auxiliar o homem a suportar todas as provações da sua vida. Então, esse momento é um momento de nós lembrarmos da nossa fé. A nossa fé vem de Deus, é monérgica. Não houve nenhum tipo de sinergia. Você não teve que fazer nada para adquirir essa fé. Ontem no congresso de carnaval, não fui nenhum, aqui em Brasília, mas eu estou só vendo as frases que o pessoal fica colocando. Aí teve um que colocou assim: orar é dar uma chance para Deus mudar o seu dia. E outras frases que eu estou ajuntando, eu estou compilando tudo que pega e eu estou, para servir de base nas mensagens, nas ministrações de aula. Orar é dar uma chance para Deus, para que Ele mude o seu dia. Quer dizer, agora o homem está dando chance para Deus. Irmãos, Deus é o penhor de tudo aquilo que Ele fez em Cristo Jesus. Não adianta você querer se colocar como alguém bom nesse processo da graça. Não há justo, nenhum sequer. Todos pecaram e destituídos estão, somente o Senhor. A sua bondade não vai te conduzir a lugar nenhum. O seu mérito. Deixa eu dizer uma coisa. Para de ficar se orgulhando que não traiu a mulher, que não traiu o marido, que faz isso, que não faz aquilo. Você não faz mais que sua obrigação. Sabe, tem gente que fica batendo no peito. Não, eu lá em casa eu faço isso, eu cumpro tudo, não. Eu nunca traí isso, nunca traí aquilo, graças a Deus. Não fez mais que sua obrigação. Não esteja achando você que esses atos seus te justificam diante de Deus. Nenhum desses atos seus te justificam diante de Deus. Nada disso te justifica diante de Deus. Por quê? Porque a graça é um favor completamente imerecido. Nós não merecíamos nada. Nós não merecíamos nada, mas esse Deus da aliança estabeleceu os termos.
se tornou o fiador dessa aliança, morreu por essa aliança, ressuscitou por essa aliança, e um dia vai voltar por conta dessa aliança. E Ele está mantendo um povo seu, povo escolhido, sacerdócio santo. Sacerdócio santo de Deus está sendo guardado, está sendo cuidado como um jardim fechado. O Senhor está cuidando de nós, está nos adornando. De vez em quando Ele pega e arranca a nossa orelha, de vez em quando Ele pega e, vem cá, filho meu, filhinho querido, vem cá. Vem para o colo de painho, vem. Deixa painho te ninar um pouquinho, é assim que Deus faz. Daqui a pouco Deus te ensina alguma coisa na vida. Ele está te ensinando o tempo todo, através de tudo na vida. E assim a vida cristã vai acontecendo. Uma hora nós somos exortados, outra hora nós somos edificados, outra hora nós somos consolados. E o processo da vida cristã vai nos amadurecendo, até sermos, um dia chegar na medida da estatura do varão perfeito.